sou Maria Claudino, não sou natural daqui, sou natural de Pedra Branca, mas há quase 60 anos estou por aqui. Cheguei aqui no final de 1966 e em 1967 a gente estava por aqui. Quando eu cheguei aqui já era cidade, já tinha prefeito, já tinha capela, já existia o comércio com alguns comerciantes. Era tudo muito simples, não era como é hoje. Só tinha uma escola e quando eu cheguei, no ano que eu cheguei, começou a ser construída a escola Isabel Lopes, que foi o grupo escolar Isabel Lopes, que ele foi construído em final de 1967 e foi inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1968. Tenho muita lembrança. Ainda ensinava em Serra Grande, mas quando faltava professor eu vinha para cá e também dava uma ajuda aos professores daqui. Eu sou professora, fui contratada no governo do então governador da época, João Agripino Filho. Como eu já falei anteriormente, quando eu cheguei aqui, já era cidade, que ela foi emancipada, foi desmembrada de Serra Grande. Ela passou a ser cidade em 7 de novembro de 1963, por ato do então governador da época, Pedro Moreno Gondim. Só existia aqui, na época que eu vim, 100 casas, porque eu participei de um recenseamento e no ano 1970 só tinham 100 casas aqui em São José de Caiana. Da época, eu me lembro bem dos comerciantes daqui que eram José Leite Ferreira, o nosso muito querido e amado José de Faim, em memória, era Domício Paulo, também em memória. Tinha também Francisco de Assis Herculano, que era um pequeno lojista que tinha por aqui. O padre que vinha para cá, quando eu cheguei, era o padre de Itaporanga, padre José Sinfrônio de Assis Filho. E depois veio para cá, foi o padre Francisco Dízame Távora Linhares, que passou aqui 22 anos. Depois foi afastado pela diocese, porque ele era padre lá em Bonito Santa Fé. E veio para cá um polonês, padre João Triboba. O padre que eu ouvia muito falar, que foi o primeiro aqui, que celebrou a missa da pedra para a edificação da capela, tinha sido ele, o padre Manuel Firmino Pinheiro. Aqui em São José de Caiana, o terreno, essa área aqui, foi doada por um senhor de nome Argemiro Araruna, que fez a doação desse terreno para a edificação da capela e a construção da cidade. Isso nos anos 40. Manuel Pascoal. Os filhos dele moram em Campina Grande, todos os anos vêm aqui. Mas Manuel Pascoal foi um personagem que merecia ser visto aqui. Ele foi um comerciante ambulante da época dele, com aquilo que geralmente o povo precisava e que ele podia abastecer. E havia também um que era José Joaquim, que ele vendia ervas. Então era uma pessoa importante, um personagem importante, que precisa ser lembrado, fez parte. Aqui teve um comerciante que contribuiu muito, César Conserva, lá de Itaporanga. E quando eu cheguei, ele estava por aqui. De qualquer forma, vinha, abastecia, servia a região e também fazia o dele. Eu só tenho a agradecer, a minha gratidão a Deus é muito grande. O meu agradecimento também a São José de Caiana é grande. É uma cidade que eu amo, porque aqui adquiri conhecimentos e também partilhei conhecimento. O meu muito obrigado e precisando estou aqui. Enquanto viva, no meu senso perfeito estou pronta. A história do meu pai não sei contar toda não, sabe por quê?
Quando ele morreu, eu era pequeno, mas eu lembro dele ainda. Foi o primeiro professor de São José de Caiana, foi ele. Naquele tempo não existia professor, né? Ninguém estudava. O povo era tudo trabalhando em roça, sabe? Vivia disso aí, da agricultura. Não tinha governo, não tinha nada para ajudar ninguém. Aí ele ensinava particular, sabe? Os pais de família botavam os filhos para estudar, aí ele pagava por mês, todo mês pagava, aí, no final do mês. Não existia escola. Quando era, na sexta-feira tinha um argumento, que ele fazia argumento, tinha aquele negócio de tabuada, tudo, né? Aí ele fazia aquele argumento. Aí, quando era com 30 dias, recebi o pagamento dele. Era desse jeito assim, a história dele era assim. Ele casou 2 vezes também, meu pai, sabe? Eu sou da família mais nova. A família mais velha é de Itaporanga, que meu pai era de Itaporanga. Aí, na primeira família foi 24 filhos. Aí depois, a esposa dele morreu, ele casou com minha mãe. Aí foi 12 filhos da primeira mulher e 2 da segunda, foi 24 ao todo. Um colégio aqui, perto ali da saída da rua, vai para Itaporanga, aí botaram no nome dele quando ele faleceu, sabe? Aí com o tempo mudaram e botaram aqui o nome da rua, o nome dele, professor Isaú. Eu nasci e me criei aqui, nunca saí para canto nenhum, não. Nunca fui para outro lugar, não. Minha mãe também contava também a história do Caiana, também, quando começou o Caiana, sabe? Era uma casa só, na saída da rua ali, só tinha uma casa só, ela disse que a feira era um negócio assim de uma empanada, fazia uma empanada, sabe? O povo ficava de baixo para começar aquela feira. Olha que as coisas tudo era difícil, né? Aí foi aumentando, aí depois, ela disse que lembra da pedra da igreja, colocaram a pedra, ela lembra ainda. Minha mãe conta essa história. Aí a casa de Asmir Araruna na época, sabe? Só tinha ele aqui na época. Aí ela conta essa história. Eu era pequeno na época. A minha mãe não, quando ela morreu já estava de idade, mas meu pai morreu outro que novo. Foi tanto que a gente nem estudou com ele. A gente trabalhava na roça diretamente. Aí eu não aprendi nem a ler, nem a escrever, nós tudo trabalhando, né? Naquele tempo o povo era sofrido. Era tudo sofrido na roça trabalhando. Porque não tinha governo para ajudar, não tinha ninguém. A sorte que naquela época o povo plantava algodão, dava essas coisas todas. Quando a gente fez essas casas aqui, aí a rua não tinha o nome dele ainda não, sabe? Aí por causa das nossas casas aqui, dos filhos dele, aí colocaram o nome da rua aqui, na placa era em cima, na entrada da rua ali, colocaram o nome. A alegria foi grande, porque colocou o nome dele, tirou do grupo, colocou aqui, né? O grupo foi derrubado, já parece já é casa, porque a gente morando lá, tudo. Aí colocaram aqui. São 6 casas, aí o meu irmão é sobrinho, mora tudo nessa rua, aí por isso colocaram. Aí aqui a farmácia também era do irmão meu também. Hoje é da doutora Rita, porque meu irmão morreu, né? Faleceu. Aí é dela hoje. O subprefeito começou com o Natalício Lopes, ele passou há muito tempo. Aí ele passou para Chico Dezinho, outra temporada. Aí depois foi Judivan Lopes. A Judivan Lopes passou, quase 16 anos. Aí passou para o genro dele, que é Valdo, né? Também. Passou outra temporada também. Aí depois passou para Zé Leite. Aí agora passou para Mané Moleque. Aí é candidato para ser na reeleição de novo, né? Fico muito feliz mesmo. Muito bem com a história do Caiana mesmo, porque nasci e me criei aqui e já vi essas coisas todas, né? Meu nome é Antônio José da Silva, mais conhecido por Antônio Bileca, mais conhecido no sítio, no lugar que eu vou tocar, conhecido por Antônio Bileca, mas meu nome é Antônio José da Silva, tocador de pifes, da banda Cabaçal, entendeu? Que agora, inclusive, vou botar o nome da banda agora, é Banda de Pifes de São José. Deus quiser, vai ser essa daí a tradição agora, vou mudar ela. Meu avô, ele gostava de festejar muito, dia de maio. Era 3 dias de toque. Eu era um rapaz novo, aí comecei a trabalhar mais ele, né? E assistindo aquilo que ele fazia. Inclusive a gente foi criado nesse ritmo. Aí meu pai também
todo dia 7 de janeiro, era renovação na casa dele, aí ele botava os tocadores para tocar, e eu sempre fui vendo aquilo e comecei a se ativar naquilo dali também, né? O pife, eu achava mais lindo o toque do pife, entendeu? Aí Deus foi, alumiou esse caminho para mim, que é para eu começar a tocar pife. Aí foi antes que meu avô morreu, aí ficou meu pai, levando essa tradição. Inclusive, que graças a Deus, ele trouxe essa tradição, já veio há muitos tempos, quando eu comecei a aprender, está com uns 35 anos mais ou menos que eu aprendi. Só que essa tradição já vinha dos antigos, que era do meu avô. Meu avô também antigamente ele tocava, né? Botava toque na casa dele, só que ele era dos componentes da banda. Mas só que ele só fazia tocar também. Entendeu? Aí ele foi levando aquele dali, a gente foi vendo aquele dali, foi, né, se encaixando um com o outro. Aí depois que eu saí lá do morava na Serra, aí vim morar aqui, aí cheguei aqui, já comprei o instrumento para mim, já fui aprendendo também, né? Tá, em 88. Já fui começando a aprender, fui tocando, ali já fui aprendendo mais ainda. Então aí veio o meu tio, que é o sobrinho do meu avô, que já tocava, ele começou a me ensinar também. Aí eu fui aprendendo, aí saí desarnando. E graças a Deus até hoje eu venho trazendo essa tradição. Já dei aula em Serra Grande, um pessoal lá, mas é que nem eu falo para vocês, esse povo jovem de hoje, eles não querem aprender, não querem aprender mais. Quando a gente se interessava sendo jovem, é mais fácil aprender do que depois de adulto. Mas agora eles não querem aprender mais. Meus filhos, teve um que ainda quis aprender, mas aí depois ele se acidentou de um dedo, ele rolou um dedo dele, aí ele não aprendeu mais, né? Então, aí ficou os outros. Aí tem os outros, mas não quer aprender. Tem meu genro, tem minhas filhas, mulher também, tem meus netos, não quer aprender. Aí, essa cultura que a gente está levando, às vezes vai acabar também. É porque se quando chegar o tempo que Deus me levar, aí acaba. Porque não tem quem queira ficar no lugar, entendeu? Assim, eu já tentei muitas vezes ensinar como é que fazia, até inclusive agora mesmo eu botei couro no zabum meu, tá até na casa do meu tio ali. Tem 2 couros no zabum me ensinando como era que a tradição dele, como era que fazia, para poder eles aprender. E então, aí a gente está aqui, e eu, graças a Deus, eu tenho vontade de ensinar, mas aí eles não querem aprender porque são jovens. A gente tem vontade, né? Mas a questão que eu falo, os jovens de hoje não querem aprender. Aí, inclusive agora teve lá no Caiana, o São João na Rede, eu fui tocar lá, meus filhos viram também, como era e tal. Aí ele podia também ir acompanhando, porque ali vai continuar aquela cultura, se ativar mais ainda, né? Quem começou essa banda aí foi meu tio. Veio dos tios mais velhos, né? Que primeiramente veio do meu bisavô. Que o meu bisavô foi quem começou. Mas aí o meu tio, que era fazia parte de primo meu pai, foi quem começou primeiro. Aí depois dele aí veio encostando para perto dos sobrinhos, aí o sobrinho foi aprendendo, que nem eu mesmo aprendi, muita gente aprendeu, né? Só que, faz que nem dizer, esses aprendeu, muitos Deus já tirou, né? Inclusive até o professor que me ensinou, hoje está de cadeira de roda, ele não toca mais. E agradeço bastante a Deus, primeiramente, segundo a ele, que me ensinou essa arte para mim. Graças a Deus, sou muito feliz. A minha tradição de pife, né? Banda Cabaçal, que nem Vale do Nordeste também tem a banda Cabaçal, né? Que nem Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, que nem todo mundo já sabe também, já tem um bocado de banda por aí também tocando. Mas aqui no estado da Paraíba, aqui, aliás, no município, no Vale do Piancó, principalmente só tem eu, por enquanto estamos tocando aqui.
Aqui é a rotina da gente, ó. A gente trabalha aqui na enxada, plantando o alface, o coentro. A gente começou assim, no alface, no coentro, berinjela, o quiabo, o couve, de tudo um pouquinho, o feijão de arranca, o milho, né? De tudo a gente planta um pouquinho. E a gente agradece a Deus, porque a gente tem a saúde, né, que Deus dá, e força e coragem para a gente continuar o trabalho da gente, né, que é essa aqui, que é muito bom. O pessoal dá força a gente também. A gente começou vendendo nas portas. Aí agora a gente vende para os colégios, vende em Serra Grande e sai vendendo para o pessoal que quer comprar, né? Eu me chamo Joseane, trabalho aqui desde quando eu nasci. Aqui é o nosso sustento. Eu sou do PENAI de Serra Grande. A gente trabalha para poder sustentar o Caiana, Itaporanga e Serra Grande. E se tivesse mais oportunidade para a gente e vender mais afora, era melhor para a gente mais ainda. O nosso sustento a gente tira daqui, da agricultura familiar. E a gente que é mulher, tá aqui, uma hora dessa, num sol quente desse, trabalhando, limpando mato. E aqui, todo santo dia, de 5 horas da manhã até 6 horas da noite. Nossa felicidade é estar aqui, porque tem muitos jovens de hoje em dia, aí afora, que eles não têm isso aqui, eles não querem fazer isso aqui, é daí afora. E aqui é a melhor coisa que tem para nós, é isso aqui. Aqui, ó, a gente fornece para Serra Grande, São José de Caiana, a gente trabalha com a escola do Caiana no estado. Nosso trabalho é muito importante para a agricultura, né, para as pessoas, porque aqui é hortaliças que produz sem veneno, como se diz, é agrotóxico, só com água e irrigação. A gente acorda aqui ó, todo dia, 5 horas da manhã e vem para cá, começa aqui, ó, liga aqui tudo, aí liga para a bomba, né? Aí a gente vai, quando for 10 horas a gente vai para casa, aí 1 hora para 2 horas a gente vem de novo a limpar aqui, que tem que estar direto, dentro direto, né, para poder não faltar as coisas. A gente produz aqui, levou essa semana aí 400 pés de alface para Curral Velho e 100 mó de coentro. Fora as outras cidades que a gente produz também, para Itaporanga e Serra Grande e São José de Caiana, né? O prazer da gente do sítio Lages aqui contribuir para a sociedade de São José de Caiana, né? Fornecendo aqui para alimentação saudável, né? Para todos os pessoais aqui de Caiana e região. Força e vontade nós temos de estar aqui dentro todo dia. 1 hora dessa, que nem aqui, 12 horas, 1 hora da tarde nós aqui dentro. É para quem tem força e coragem mesmo. Meu nome é Maria Zilda Pereira Lopes, nasci e me criei na cidade de Itaporanga. Me passei para São José de Caiana no ano de 1987. Daqui eu dei continuação aos meus estudos, porque na época quando eu me casei era muito jovem, não tinha condições de continuar. Fiz o vestibular para as faculdades integradas de Patos. Quando eu fui fazer o TCC em Patos, tive muitas dificuldades mesmo,
por não ter fonte bibliográfica. Então, eu tive que sair entrevistando as pessoas que já residiam aqui. Segundo os relatos, eles me falaram que em 1910 chegou aqui o senhor conhecido por Manuel Caiana, e ele veio e as primeiras coisas que eles fizeram a plantar foi plantas de subsistência, milho e feijão, e algumas plantinhas de cana de açúcar, porque lá onde ele morava, que era filho natural de Itaporanga, da família Caiana de lá, veio para cá, tomou posse dessas terras onde hoje está edificada a cidade. Só que nos municípios vizinhos, na zona rural, já existiam famílias que moravam aqui. Eu vou citar exemplo de uma família que foi por muito tempo político, né, liderou a política aqui, que é os Lopes. Esses já residiam no Sítio Pimenta, Capim Verde, Berto, Francisco. E daí, Manuel Caiana ficou aqui até o ano de 1916. Quando foi em 1916, ele vendeu também, aqui onde está edificada a cidade, ao senhor conhecido por Dezinho Araruna. Dezinho Araruna, pelo que me contaram, era da cidade de Bonito de Santa Fé. E em feiras livres, como era na época, né, ainda no século XX, eram as feiras livres, a gente veio desde o período colonial, que tinha as feiras livres e as vendas de mercadorias, e em uma dessas feiras, ele ouviu Manuel Caiana dizer que ia vender a propriedade. E Dezinho Araruna se interessou e comprou. E ficou aqui por alguns tempos, mas já era um senhor de idade, chegou a adoecer, e a primeira coisa que ele fez para seu filho, Admiro Araruna, foi dizer que ele pegasse um lote de terra e doasse para uma construção de uma capela. E seu filho fez com que essa promessa se seguisse. A nossa cidade hoje, ela veio de uma construção de uma capela. O desenvolvimento dela veio de uma capela, que hoje chamada Matriz Igreja São José. E a cidade, chamamos ela de Caiana, né? O nosso primeiro habitante, que foi Manuel Caiana. Então a cidade hoje é chamada de São José, em homenagem ao nosso padroeiro, São José, e Caiana pelo sobrenome de Manuel Caiana. Em 1948, Admiro Araruna vende a propriedade a José de Urubano, que era de São José de Lagoa Tapada, Carrapateira, daquela região. E aqui, antes de José de Urubano chegar, já tínhamos rodagem, que foi feito à mão. Tinha os imigrantes que chegaram aqui, como José Vieira da Silva, seu Antônio de Chio, que ele chegou aqui também e prosperou muito aqui, colocou um cartório civil, uma farmácia e ainda até se candidatou a prefeito. Tinha os irmãos Damião também, que vieram para cá, e a cidade começou a ser desenvolvida no comércio, e eles viram que estava prosperando a cidade. Outras famílias começaram a chegar aqui, e aí começou só a cidade crescendo. Em 1962, São José de Caiana pertencia ao distrito de Serra Grande. Caiana foi desmembrado de Serra Grande e passou a pertencer a Itaporanga. Foi distrito de Itaporanga até 1963. Em 1963, a família Lopes se juntou com
familiares daqui começaram a pensar em uma possibilidade de emancipação política. Então, se juntaram todos, tinha sido eles mesmos que tinham comprado a cidade aqui onde está edificada, só que foi dividida, parte daqui para baixo era do senhor João Lopes, lá depois do Pereira Lima era de Anatalício e ali do mercado para cima era de Raimundo Regina. E o senhor Zé Regina ficou com essa parte central aqui. Eu acredito que vocês lembram do coronelismo, né? No nosso país. Então ele era o coronel de São José de Caiana. Ele até ditava as leis. O grande latifundiário daqui e uma família grande ele tinha. Nós tínhamos uma grande cultura de cana-de-açúcar. Ainda hoje a gente tem alguns engenhos funcionando, pouco, mas ainda existe. E o comércio era a base dos derivados de rapadura. Tinha a questão, no comércio tinha a questão também da pecuária, mas era mais para corte e não para venda. E a cana-de-açúcar e o agave. No dia 7 de novembro de 1963, a cidade passou a ser cidade, desmembrando de Itaporanga e os caianenses deixando de ser subordinados tanto à Serra Grande como a Itaporanga. E veio ter o seu primeiro prefeito no dia 30 de outubro de 1964. O primeiro pleito do senhor Anatalício Lopes foi no dia 30 de outubro de 1964. E daí eles passaram, ele em 4 anos colocou Chico de Dezinho e ficaram intercalando. 4 anos era de um, 4 anos de outro. Na década de 80 eles se desmembraram. A Natalício apoiou seu sobrinho, Gildivan Lopes, e Chico de Dezinho e a Natalício se desmembraram. E ainda hoje eles estão na política, não a família, mas apoiado, inclusive o prefeito hoje tem um grande apoio da família, conhecido galego do Caiana, Gildivan Lopes, e o seu genro Walter. Então, nós só temos, assim, gratidão por hoje ter uma cidade que é desmembrada de 2 municípios que não, assim, eu não falo que Caiana está desenvolvido, já era para ser mais desenvolvido, mais ainda. Mas por ela ter esse distrito de Serra Grande, hoje nós temos um melhor desenvolvimento do que Serra Grande.